por 25 minutos, até 25 minutos, para o grande expediente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores, senhoras, deputados, deputadas, no próximo dia 22, agora de agosto, às 9 horas, o ministro Antônio Patriota estará numa audiência conjunta com outras comissões, numa audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele virá falar sobre a política externa brasileira, os diversos aspectos da política externa brasileira, e terá a oportunidade de responder perguntas de vários parlamentares. E esse fato é muito importante e é o motivo principal que ocupa a tribuna nessa tarde. Recentemente, senhor presidente, eu participei na Universidade de São Bernardo, universidade que eu tive o prazer de votar nesta casa, a primeira universidade criada pelo governo do presidente Lula, de um seminário que fez o balanço dos últimos 10 anos da política internacional brasileira. Pegou principalmente os governos Lula e uma parte do governo da presidente Dilma Rousseff. E foi um seminário onde vários palestrantes falaram e no seu encerramento nós tivemos o privilégio de ouvir uma verdadeira aula magna do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a política exterior do seu governo. E eu quero nessa tarde falar sobre isso, sobre 10 anos de política exterior do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, e também os reflexos na área de defesa, porque também nessa área o governo do presidente Lula, ele operou mudanças importantes no destino do nosso país. Diria eu que o Brasil hoje é outro. O Brasil hoje é um país respeitado no cenário internacional, um país ouvido no cenário internacional. Tenho feito algumas viagens como presidente da Comissão de Relações Exteriores desta casa e tenho notado em fóruns internacionais que tenho participado que a fala brasileira hoje não só é uma fala respeitada, mas é uma fala seguida. O mundo inteiro quer saber o que o Brasil pensa, quais são as opiniões que o Brasil tem no plano da política internacional. E o governo brasileiro, tendo à frente seu chefe de Estado, que foi o presidente Lula e agora o presidente Dilma, tem orientado os seus chanceleres, no primeiro momento o chanceler Celso Amorim, hoje ministro da Defesa, e agora o ministro Antônio Patriota, para uma política internacional que ela reúne vários elementos. Que elementos são esses? Primeiro, a afirmação da nossa soberania, indiscutível. O Brasil hoje é um país que manda no seu nariz, o país é um país que manda na sua política interna, deixamos de ser governados pelo Fundo Monetário Internacional, passamos inclusive a ser credores do Fundo Monetário Internacional. E um país que se movimenta no cenário internacional a partir do seu interesse enquanto nação soberana. E nessa perspectiva, somos hoje um país que tem uma liderança indiscutivelmente regionalizada. O Brasil é um líder no Cone Sul e é um país hoje que tem um protagonismo no cenário internacional. Nesse sentido, foi fundamental logo no início do governo do presidente Lula, em 2003, quando a Venezuela vivia uma grave crise política, quando o presidente Lula teve a capacidade de articular o grupo de amigos da Venezuela. Aquele grupo foi fundamental, com a participação da Colômbia e dos Estados Unidos. E o presidente Chávez, na época, resistia à participação desses dois países. E esse grupo que reuniu os Estados Unidos, Colômbia e outros países, esse grupo foi fundamental para contornar a crise política na Venezuela e permitir, inclusive, que o presidente Chávez pudesse prosseguir o seu governo, ser vencedor naquele referendo no meio do seu mandato e pudesse consolidar o seu país. A eleição do presidente Lula também abriu espaço para vários governos populares na América do Sul e na América Latina. Começou lá atrás com a eleição do presidente Kirchner, que foi muito importante, mas depois vários outros governos se seguiram, como o governo de Mujica, no Uruguai, como o governo de Lugo, no Paraguai, como o governo também do Evo Morales, na Bolívia. Já tinha antes o governo do Chávez, mas a sua reeleição, a volta de Ortega à Nicarágua, também o Rafael Correa
no Equador, vários governos populares nós tivemos na América Latina e que foram governos importantes da integração do continente latino-americano. Quando o presidente Lula assumiu, o Mercosul agonizava e tinha vários defensores de que o Brasil deveria abandonar o Mercosul e entrar na onda da ALCA. Foi fundamental a ação inteligente do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, na rodada de Doha, onde o Brasil não bateu de frente com um processo de integração, mas colocou uma série de elementos que afirmaram os interesses do Brasil e de países emergentes em desenvolvimento, na área das trocas comerciais, na área agrícola, na área da reciprocidade, na área da simetria nas relações internacionais. E essa ação brasileira, ela levou aqui a rodada de Doha, embora no impasse. Agora estamos tendo retomar, inclusive, sob a liderança de Roberto Azevedo, brasileiro, e nós queremos a retomada, mas uma relação simétrica entre os países, que não existia no contexto, aquele contexto da rodada de Doha. E foi fundamental, porque não só não embarcamos na ALCA, mas o Mercosul foi reoxigenado, tornou-se um bloco importante, um bloco protagonista no cenário do continente, e depois, no segundo momento, sob a liderança do presidente Lula e de outros presidentes da América do Sul, tivemos a capacidade de articular a UNASUL, a União Sul-Americana de Países. E a UNASUL hoje é uma realidade de articulação política, de troca de experiência, e tem avançado, inclusive, na integração com bancos de fomento regional, tem avançado na discussão da integração das infraestruturas nesses países da América do Sul. Com o presidente Lula também foi possível, inclusive, viabilizar a integração do Atlântico com o Pacífico, com a construção de pontes financiadas pelo governo brasileiro, de estradas, e essa integração é fundamental. Portanto, a UNASUL também foi um momento importante. E depois a CELAC, que é, a articulação dos países da América Latina e Caribe, que é também uma articulação importante. A CELAC hoje também é uma articulação importante. Foi fundamental também a articulação do governo brasileiro nesses 10 anos, na perspectiva da construção do chamado G22, que foi a reunião dos países emergentes que queriam ter um protagonismo maior no cenário internacional. Enquanto existia o grupo fechado do G8, que eram os países mais ricos do mundo, os 8 países mais ricos do mundo, e esses países ditavam a política internacional. E países como o Brasil, países como a Índia, como a África do Sul, que são países importantes, não participavam desse fórum. E o presidente Lula teve um protagonismo importante na articulação do G22. E o G22 acabou forçando o G8 a sentar com o G22 e fazer o G20, que é a reunião dos países mais ricos com os países emergentes, que tem se reunido e traçado políticas mais justas no cenário internacional. Também por iniciativa do governo do presidente Lula, e que agora é consolidada no governo da presidente Dilma, se formou o chamado bloco dos BRICS, que são os países emergentes, que envolve a China, que é a segunda economia mundial, e uma previsão de nos próximos 20 anos se tornar a economia mais poderosa do planeta, a Índia, que também é uma economia importante, a Rússia, o Brasil e a África do Sul. Na última reunião dos BRICS, foi inclusive discussão de um fundo, a discussão de um fundo foi discutida. Esse fundo será importante para amortizar a crise em esses países que possam acontecer, mas também um fundo de financiamento de projetos comuns desses países na área de infraestrutura, também outra intervenção importante. A articulação dos países de língua portuguesa, também outra iniciativa importante do governo do presidente Lula, que tem feito com que o Brasil volte seus olhares para a África. E também o fórum que o governo brasileiro articulou de reunião com os países africanos também. É importante lembrar que os africanos tiveram um papel importante na eleição do embaixador Roberto Azevedo para a OMC. A liderança do Brasil na América do Sul, Latina e Caribe, a liderança do Brasil na África, esses votos foram fundamentais, e na Ásia, para eleger Roberto Azevedo para a OMC. Portanto, o Brasil abriu várias embaixadas no continente africano e tem procurado fazer uma política de integração, tem procurado fazer uma política de fomentar o desenvolvimento, de cooperação técnica com esses países da África, que são muito agradecidos ao Brasil
e tem respondido a essa política, inclusive reconhecendo a liderança do Brasil hoje no cenário internacional. É assim que nós pensamos esse protagonismo no cenário internacional, com cooperação, com solidariedade, com busca do desenvolvimento comum, porque o que o Brasil hoje preconiza, e o governo do presidente Lula colocou esse debate, que hoje é prosseguido pela presidente Dilma, a ideia não de um mundo unipolar ou bipolar, como era na época da Guerra Fria. Nós tínhamos um mundo bipolar na época da Guerra Fria, onde tinha um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco do socialismo real, liderado pela União Soviética com o Comecon. Ao fim a desintegração da União Soviética, e se tornou-se um mundo unipolar, tendo os Estados Unidos como único comandante. E o Brasil defende justamente que há outros atores importantes nesse cenário internacional. E esses atores querem e reivindicam um mundo multipolar, onde você tenha fóruns internacionais que sejam representativos, que sejam oxigenados. Veja, por exemplo, a realidade do Conselho de Segurança da ONU. Originalmente, o Conselho de Segurança da ONU, ele reflete a correlação de força da Segunda Guerra Mundial. Os 5 países permanentes do Conselho de Segurança da ONU não representam mais sozinhos esse cenário. Para fazer uma mediação, o Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes, com direito a veto, e tem mais 5 membros convidados, e o Brasil já fez parte. Mas esses 5 membros convidados, eles não têm direito a veto, eles só direito a voto. Então, o Brasil, o governo do presidente Lula, abriu essa discussão no cenário internacional sobre a necessidade de reformulação do Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil, justamente, reivindica uma participação permanente, como um país permanente, pela sua liderança que exerce no cenário internacional, no Conselho de Segurança da ONU. Isso é muito importante, porque o governo do presidente Lula, e a presidente Dilma também prossegue nessa linha, protagonizou missões internacionais. Foi muito importante a participação, está sendo importante a missão de estabilização do Brasil no Haiti, a MISTAC, que o Brasil comanda no Haiti. É uma missão internacional que foi dada ao país com o Brasil. Nós estamos também na missão de estabilização no Líbano. Temos uma fragata lá no Líbano. Agora vamos assumir, e já assumimos a liderança no Congo, também um general brasileiro assumiu essa missão. E o presidente Lula foi encarregado pelo Conselho de Segurança da ONU para tentar fazer um acordo com o Irã. Ele e o primeiro-ministro turco tiveram a capacidade de costurar um acordo no auge daquela crise do Irã, e o governo iraniano abriu mão das suas pretensões de desenvolver um programa nuclear que tivesse qualquer perspectiva para fins militares, aceitou que o seu urânio fosse enriquecido fora, e o Brasil foi vitorioso. Infelizmente, houve incompreensão naquele momento no cenário internacional, mas mostrou a capacidade e a liderança do presidente Lula, e também a capacidade que o Brasil tem, porque a política externa brasileira não é movida por nenhum interesse imperialista, não é nenhum interesse de hegemonia, certo, no plano político ou comercial. A política externa brasileira, ela está a serviço da nossa soberania, ela está a serviço de uma visão de mundo multipolar, um mundo mais justo, um mundo que combata a fome, e por isso nós temos hoje um brasileiro à frente da FAO, que é o Graziano, que foi ministro do presidente Lula, que está lá para materializar essa visão que nós temos de um mundo onde a fome seja combatida, onde a fome seja erradicada no mundo. Nós temos hoje um brasileiro importante, que é o desembargador, que é o embaixador Roberto Azevedo, na diretoria-geral da OMC, para pensar numa política do Brasil na OMC, mas para pensar uma política de um mundo onde as relações comerciais sejam relações simétricas, sejam relações de igualdade, na busca do desenvolvimento comum das nações, inclusive com os países mais ricos, mais poderosos, podendo contribuir para o desenvolvimento daqueles países que estão em desenvolvimento. E nós não só falamos isso, mas praticamos também, que a política externa brasileira com os nossos vizinhos da América do Sul, da América Latina, e com os nossos amigos da África, com nossos amigos da Ásia, tem sido uma política que busca materializar esse tipo de política, às vezes até criticada por alguns que não compreendem a importância disso, inclusive, infelizmente, nesta casa, neste Congresso Nacional, porque quem quer liderar tem que ter também, ter capacidade de hegemonizar e entender que aqueles países que são mais fracos, mais dependentes, precisam do apoio dos países que têm uma pujança maior. E o Brasil tem dado a sua contribuição, inclusive, através do BNDES, para financiar projetos de infraestrutura
em outros países da América do Sul, da América Latina. Isso tem sido importante também para a integração das estruturas físicas, mas também tem sido importante para a economia do nosso país, porque empresas brasileiras estão podendo, inclusive, expandir os seus horizontes nesses países também. Como o Mercosul continua se consolidando, ele incorporou a Venezuela, agora há um pedido formal por parte da Bolívia e por parte também do Equador para integrar esse bloco. Nós sabemos que há uma tentativa de articulação de uma alternativa ao Mercosul, que é o Acordo Transpacífico, que envolve acordos bilaterais dos Estados Unidos com a Colômbia, com o Peru, e esse acordo agora se estende para a Oceania, se estende para o Japão e quer se estender também para a comunidade europeia. Nós não temos nenhum problema em discutir o Acordo Transpacífico, nós não temos nenhum problema em discutir a Aliança do Pacífico, mas nós não podemos transformar a Aliança do Pacífico numa nova ALCA. Nós não temos nenhum problema de fazer relações bilaterais com os Estados Unidos. Estive recentemente com o presidente dessa casa, o deputado Henrique Eduardo Alves, em uma missão oficial, tivemos com congressistas dos Estados Unidos, eles manifestaram seu interesse em fazer acordos bilaterais com o Brasil. Não temos nenhum problema de fazer acordos bilaterais com os Estados Unidos ou com qualquer país, mas esses acordos bilaterais terão que respeitar os interesses soberanos do Brasil, os interesses econômicos do Brasil. Tem que ser acordos simétricos, tem que ser acordos que hajam e sejam bons para as duas partes. E também tem acordos que tenham que respeitar as relações também multilaterais que nós temos com os nossos parceiros no Mercosul. Como não temos nenhum problema de fazer um acordo entre o Mercosul e a comunidade europeia, desde que também isso aconteça com essa simetria, o que é fundamental. Aliás, essa é uma política que o Brasil tem procurado buscar há muito tempo, e por isso eu considero que esses 10 anos de política externa brasileira são 10 anos vitoriosos, onde o Brasil se afirmou no cenário internacional, uma liderança importante, e o Brasil hoje é um país respeitado, e é um país pelo seu tamanho continental, pela sua pujança da economia. Nós somos a 7ª economia do mundo, já fomos a 6ª, e o Brasil tem que cada vez melhor e aumentar o seu protagonismo. A presidente Dilma prossegue com essa política, afirmando a nossa soberania, afirmando o nosso protagonismo no cenário internacional, sempre que necessário, afirmando a nossa soberania, como fez de forma correta, quando as denúncias do Edward Snowden surgiram em relação à violação das nossas correspondências de e-mail e telefônicas pela Agência de Segurança dos Estados Unidos, como fez agora recentemente com a retenção por parte do governo inglês o jornalista brasileiro, que é o companheiro do Glenn Greenwald, que é o jornalista que entrevistou o Snowden. O Brasil tem se afirmado enquanto país soberano. Mas queria também, senhor presidente, aproveitar esse tempo que me resta para falar também desses 10 anos, não só da política de relações exteriores do Brasil. Eu tive a oportunidade de traçar em linhas gerais, não na sua plenitude, porque muita coisa foi feita, mas em linhas gerais. Mas também falar sobre a defesa. Está nessa casa a mensagem do governo da presidente Dilma, que foi encaminhada também anteriormente pelo presidente Lula, para que possamos instituir no país uma atualização da nossa Estratégia Nacional de Defesa, para que a gente possa criar a nossa Política Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. O Livro Branco é uma convenção internacional, começou a ser adotado inicialmente na Inglaterra, que eram reportes do Departamento de Defesa do governo inglês, que era, digamos assim, a radiografia da política de defesa e a transparência da política de defesa do governo inglês. Essa prática foi adotada por vários países do mundo inteiro. Todos os países envolvidos têm os seus livros brancos de defesa, que é a explicitação, das linhas gerais de defesa de um país. E o Brasil tem procurado desenvolver a sua estratégia, a sua política nacional de defesa, com base em alguns pilares que são fundamentais. Primeiro, a busca da soberania. A nossa defesa está a serviço da afirmação da nossa soberania, defesa do nosso território, defesa do nosso Estado brasileiro, defesa das nossas riquezas e políticas dissuasórias, ou seja, nós investimos nas nossas Forças Armadas, não na perspectiva de guerrear com os nossos vizinhos, até porque o Brasil tem uma longa tradição de boas relações com os seus vizinhos. Nós temos uma boa relação de amizade com os nossos vizinhos, não temos uma relação de contencioso. Desenvolvemos lá atrás, na Guerra do Paraguai, com muitos anos, mas depois disso
nós temos excelentes relações com todos os nossos vizinhos. A nossa política de defesa é uma política para fazer a dissuasão, para mostrar para o mundo inteiro que nós temos capacidade de defender o nosso território, capacidade de defender a nossa população, capacidade de defender o Estado brasileiro, capacidade de defender as nossas riquezas. E esse é o núcleo da nossa política de defesa. E nesse sentido, iniciado também pelo governo Lula, um processo de reestruturação completo das nossas Forças Armadas. É indiscutível, pode conversar com o comandante de qualquer força, independente desses comandantes serem designados, mas eu tenho conversado com diversos oficiais brasileiros. O governo Lula, ele representa um marco no processo de reestruturação das nossas Forças Armadas. Espero que em breve possamos aprovar a Estratégia Nacional de Defesa, a Política Nacional de Defesa e também o Livro Branco da Defesa Nacional. Tenho feito gestões como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, como presidente também da Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência do Congresso. E eu queria, em linhas gerais, dizer que nós estamos num processo de reestruturação das nossas Forças Armadas. Todas as três forças estão reestruturando seus efetivos, estão qualificando seus efetivos. E o governo do presidente Lula e agora o presidente Dilma estabeleceu um consenso com as três forças para que cada força elegesse um projeto prioritário. A Marinha elegeu como prioridade o chamado ProSub, que é o Programa de Construção do nosso primeiro submarino nuclear. Esse programa está em curso, é um investimento de mais de 7 bilhões de euros. Nós vamos construir 4 submarinos convencionais e um submarino de propulsão nuclear, fundamental para a defesa do que nós estamos chamando da nossa Amazônia Azul, que é nosso limite territorial das 200 milhas que terão que ser ampliados, dos quais, inclusive, está a nossa grande riqueza do nosso país, que é a camada do pré-sal. Então a Marinha toca esse projeto vitorioso. O Brasil já hoje ele é detentor da tecnologia de enriquecimento para fins de energia do urânio. Eu estive em Aramá também. E esse é um projeto que nós estamos fazendo de forma vitoriosa numa parceria com o governo francês, o Estado francês. O Exército elegeu como prioridade a guerra cibernética, o Centro de Defesa Cibernética. Esse é um projeto estratégico. Fala-se hoje que nós temos não só 3 forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica. Temos Exército, Marinha e Aeronáutica e também a Força Cibernética. A guerra cibernética hoje é uma guerra fundamental dentro dessa estratégia mundial. E a Aeronáutica elegeu o projeto do KC-390, que é um avião de carga, com capacidade para 22 toneladas. Não tem um avião dessa categoria no mercado. O primeiro avião deve voar no final de 2016 e a partir de 2017 nós vamos comercializar esse avião. Já temos mais de 50 compras encomendadas, Mas eu também queria dizer que o Exército tem 7 projetos estratégicos, não só o Centro de Defesa Cibernética, mas tem também o CISFRON, que é o projeto de defesa da nossa fronteira seca, de monitoramento de toda a nossa fronteira seca, de defesa da nossa fronteira seca. São quase 17 mil quilômetros de fronteira seca. Esse projeto já começou a ser executado naquela região do Paraguai. Tem o Proteger, que é o projeto para defender nossas instalações estratégicas, não só militares, mas também econômicas, nossa camada do pré-sal, nossas refinarias, nossas hidrelétricas, todas as nossas instalações estratégicas. Também tem o projeto Astro, que é um projeto de fazer mísseis terra-terra e terra-ar, que também é muito importante, para a reestruturação da força, e o Guarani, que é o nosso projeto de transporte de tropas, nosso blindado, que já está também em execução esse projeto. A Marinha, além do projeto do submarino nuclear, tem o projeto do que nós estamos chamando de SISGAAS, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul. É toda a proteção da nossa Amazônia Azul, que envolve não só os submarinos de propulsão nuclear, os submarinos comuns, construção de novas bases e de monitoramento também de toda essa região, de proteção dessa região. Como também a reestruturação da força e o ProSupé, que é um programa também que está sendo discutido, que é o programa de recuperação e de reaparelhamento da nossa frota de superfície. A Aeronáutica tem não só o KC-390, mas o projeto vitorioso do Super Tucano, que até inclusive foi comprado pela Força Aérea dos Estados Unidos, que é um atestado da competência, da excelência brasileira, mas também tem o projeto de FX-2, que é a renovação dos nossos caças supersônicos. Nós estamos no processo de compras, 3
grandes projetos foram selecionados: o Gripen da Saab, o F-18 da Boeing, Hornet, e também o Rafale da Dassault. E esses caças deverão ser comprados para renovar, são 36 caças. Então. Mas também tem o projeto de Alcântara, que é um projeto muito importante, que é a gente dominar a tecnologia de colocar satélites em órbita. Poucos países, 5 países só têm essa tecnologia, e o Brasil está lutando para também dominar essa tecnologia, que o Brasil chegará lá, senhor presidente. Portanto, são projetos importantes, estratégicos das nossas forças, que vão reestruturar completamente, estão reestruturando as nossas Forças Armadas dentro dessa estratégia nacional de defesa, da Política Nacional de Defesa, que tem como elemento fundamental: o Brasil quer dominar a tecnologia sensível. Nós estamos fazendo todos esses projetos com parceiros no plano internacional que queiram transferir tecnologia para o Brasil. Essa tecnologia sensível, a tecnologia de ponta, é assim que está sendo no submarino nuclear, onde a França está compartilhando tecnologia. É assim a Alcântara com a Ucrânia. É assim que nós queremos fazer com o FX2 e todos os outros projetos, onde o Brasil possa ter parceiros para desenvolver tecnologias sensíveis e o Brasil poder ter sua força e sua autonomia na área de defesa. Portanto, senhor presidente, em linhas gerais, esse balanço que faço dos últimos 10 anos de políticas do governo do presidente Lula, para concluir, por favor. Estruturar a nossa política externa, que deram ao Brasil um protagonismo no cenário internacional, que reafirmaram a nossa soberania. Sim. E também vem reestruturando as nossas Forças Armadas para que elas façam parte dessa estratégia mais geral de um país soberano, de um país respeitado, de um país que seja excelência, não só econômica, mas também seja excelência na área social. E é esse mundo que nós pensamos, e esse mundo que nós queremos, e esse mundo que nós queremos construir com esse protagonismo internacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Nelson Pellegrino, pelas suas palavras, fazendo essa análise. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.